Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia e com as portas abertas para 2018. Desejo a você 2018 motivos para ser feliz. E que você aproveite ao máximo cada um dos 365 dias desse novo ano. Que a alegria invada seu coração e que a superação seja sua marca registrada para este novo ano. Que o amor e a paz habite seu coração e que você possa dormir tranquilo, sabendo que o próximo dia será sempre melhor. E que se não for tão bom assim, tudo bem. Que um passo para trás seja somente um impulso para você saltar mais longe. É com esse espírito de paz e um pouco mais de tolerância, com os livros fazendo parte de nossas vidas, que convido vocês a se acomodarem na poltrona e curtirem junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa edição especial, retrospectiva de 2017, é sempre bom lembrar, relembrar e degustar o que tem sido a experiência de produzir um programa que tem o desafio de tratar da nossa razão de existir. Na festa literária, aqui em Linhares, do Sim para a Literatura, eu não quero ser escrevedor de versos, não. Nem escritora, nem poeta. Eu quero ser livro. Quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. Eu sou especial, simples, prático, funciono sem fio, sem bateria, sem circuitos eletrônicos, posso ser usado por qualquer um, basta abrir-me. Quero ficar aí, quietinho, nas prateleiras, nas livrarias, nas bibliotecas, escutando os suspiros, os assuntos e os gemidos dos leitores. Eu quero ser apreciado pelas mãos severas e competentes do crítico literário. Mas aqui hoje em Linhares, nessa festa linda, eu quero mesmo ser o poema, o poeta e o livro. Viva o livro e viva o programa Sim para a Literatura. E sempre deixando manifesta a importância do hábito da leitura para as várias faixas etárias. É muito importante para mim porque aumenta o meu conhecimento e faz bem para minha alma e para o meu coração. Em 2017, tivemos o prazer e a honra de eleger a nossa madrinha literária e o prestígio de compartilhar com ela vários momentos dessa caminhada literária, Dona Arlene Campos. E este título de madrinha do Sim para a Literatura, eu acho assim, fenomenal ligar meu nome à literatura, porque a leitura, se todo mundo soubesse e se convertesse em leitor, o mundo seria melhor. E de conversa em conversa, falamos muito sobre a importância do hábito da leitura com parceiros capixabas. Quem não lê, quem nunca teve acesso a um livro, quem não usufrui dessa atividade, desse objeto, quem não pega, quem não tem esse prazer, se priva de uma atitude que pode mudar a vida. Então eu acho que quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo
daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Então, seja um comentário de uma rede social, seja um livro denso de literatura clássica, seja uma bula de um medicamento que você lê ali e descobre alguma coisa sobre aquilo que você vai tomar. Eu acho que qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de leitura te proporciona esse mergulho. Então, muda a vida, te proporciona cidadania, te proporciona conhecimento, diferencial em todos os momentos da vida. Na educação dos filhos, nos relacionamentos, na área profissional. Então, eu acho que quem não lê perde a oportunidade de tomar ciência da própria existência, do seu lugar no mundo e de ser protagonista da sua própria história. E também com convidados de outros estados brasileiros que vieram nos visitar. Denis Reduns, escritor de Santa Catarina. O hábito de ler nos torna mais inteiros, nos torna mais presentes, né? Quando nós estamos inteiros e presentes, conseguimos tomar decisões a respeito de nossas vidas com mais qualidade, com mais profundidade, com mais inteligência. Ler não é apenas um ato passivo em que nós estejamos à mercê do que outro escreveu. Não, na verdade, ler significa que nós podemos nos apropriar, que nós podemos tornar íntimos e nossos aquilo que aparentemente é do outro, ou seja, ao lermos uma obra literária, ao lermos a leitura do mundo do outro, nós tornamos o nosso mais sofisticado, mais rico, mais, como disse, inteiro e presente. Então, lermos é uma necessidade para que nós estejamos vivos por completo, vivos inteiramente, vivos criticamente, vivos com todo o nosso ser, né? Ou seja, a leitura e a escrita são capacidades humanas muito mais sofisticadas e que nos tornam muito mais vivos como seres humanos, como seres do presente. E Ana Paula Maia, escritora do Rio de Janeiro. Não só agrega mais conhecimento, o hábito da leitura, mas também acredito que ajuda a gente a refletir melhor sobre o mundo que a gente vive, o nosso espaço de convivência e a gente também tem essa possibilidade de melhorar a nossa abordagem com o outro também, de formular as ideias, de ter essa dinâmica na comunicação. Então, isso é o que eu vejo mesmo como uma questão bastante importante e agregadora do hábito da leitura. E recebemos um depoimento sobre a incorporação do hábito da leitura ao nosso dia a dia de gente famosa. Olha o que diz Tony Bellotto, que além de guitarrista da eterna banda Titãs, é também escritor. Disse num depoimento exclusivo para o nosso programa quando esteve em Linhares. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. E falando de poesia, durante o evento comemorativo de aniversário da Serliges, em junho de 2017, aqui em Linhares, os parceiros do projeto Prazer da Leitura fizeram uma homenagem ao nosso poeta e quase sócio daqui, Antônio Bezerra Neto, pelo conjunto da sua obra literária. Assista o que disse Antônio Bezerra. Eu agradeço muito e, por outro lado, diria que a sua atitude foi muito inteligente. Porque as casas culturais normalmente são positivistas, são casas assim vistas dentro do clamor histórico, sociológico, psicológico, uma coisa mais marxista, uma coisa mais material. E de repente a poesia aparece, ela surge como dádiva. Portanto, eu estou muito satisfeito, extremamente satisfeito. E acho que a poesia tem o seu lugar garantido em todos os festejos culturais de uma cidade. Na nossa dica de livro dessa edição, vamos dar espaço para escritores que produzem livros para o universo infantil, para que eles possam contar um pouco da sua experiência. Então, quando chegava em casa,
depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, e minha mãe lia poesias, meu pai me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele, deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. Na nossa dica de leitura retrospectiva de 2017, separamos alguns vídeos que representam boa parte da nossa proposta. No primeiro vídeo, vocês vão assistir sobre a importância da leitura na vida da criança, desde os primeiros anos de vida, com depoimento de nossa madrinha literária Arlene Campos, que sabe das coisas. A leitura ela deve ser oferecida desde a gestação e ela deve ser continuada ao longo da vida da criança. O interessante é que os pais devem ler para a criança e com a criança. Não é só a leitura assim, né, de uma forma indireta. Então isso significa o quê? Os pais devem estar envolvidos com afeto, com carinho, com aquela troca de olhar, com aquela questão da diferença da entonação e mostrando para a criança que aquela atividade é uma atividade prazerosa. O processo de iniciação à leitura deve começar em casa, no ambiente familiar, com ações por parte dos pais que proporcionam à criança interação com a leitura de forma a despertar esse gosto tão necessário e importante. No ambiente da casa, na privacidade do lar, traz, além do conforto, o sentimento de proteção, a ligação afetiva e os traços comuns, além do parentesco sanguíneo. A leitura, quando praticada nesse ambiente, ganha status de ritual que reúne as pessoas. Porém, é de fundamental importância que haja no lugar um ambiente apropriado para essa interação. A leitura não pode ser obrigatória e deve haver foco em locais onde prevaleçam a relação de carinho e a relação de afeto. O local deve ser um local tranquilo. Pode ser embaixo de uma árvore, numa praça. Pode ser no quarto, na hora de dormir, à meia luz. Pode ser no playground do prédio. Pode ser na porta de casa com outras crianças, numa festinha infantil. O importante é que seja um momento onde a criança esteja disposta, que a criança não esteja cansada, com fome, com sono, porque senão ela vai ter outros fatores que vão deixá-la irritada e ela pode criar aversão naquele momento, então ela tem que estar bem confortável. A criança já se alimentou, tomou banho, está tranquila, não está cansada de outras atividades, você vê que a criança realmente quer participar de alguma coisa diferente. O ambiente não deve ter muitos estímulos, então eu tenho que desligar a televisão, desligar um som, porque não adianta eu estar lendo a criança com vários estímulos ao redor, onde ela não vai saber onde é que ela vai focar e prestar atenção. Então desliga a televisão, um ambiente mais tranquilo, mais calmo. A família pode colocar no colo, pode sentar de frente para ela, pode ler o livro aqui e mostrar para ela. Pode, quando o bebê é muito pequenininho, no colo mesmo, lendo, passando o dedo da esquerda para a direita, colocando a mãozinha dela. Tem livros que tem textura, por exemplo, então passa a mãozinha para que ela consiga perceber a sensação tátil do livro. A mãe, o pai, a babá vai lendo e vai olhando para a criança, sorrindo. A pessoa tem que ir mudando a entonação quando ela vai falar de algo alegre, de uma forma exclamativa, depois uma pergunta, depois ela um suspense. Pode fazer gestos para que aquilo fique bem interessante. Então aquele momento tem que ser um momento legal que a criança vai curtir, porque o cérebro ele aprende com prazer. Quanto mais prazer, mais fácil o cérebro vai aprender.
Por outro lado, existe uma equação que precisa ser resolvida, já que, em parte do dia, as crianças permanecem no ambiente da escola, mesmo que, por algum motivo, as crianças não sejam estimuladas no ambiente familiar para ter contato com os livros. A escola não pode, portanto, se furtar do compromisso e da responsabilidade de promover ações que sejam estimuladoras da leitura. Professor que não incentiva a leitura, ele é um ladrão, porque ele rouba da criança a leitura no nascedouro, na infância. Em primeiro lugar, ele tem que ser leitor. Se ele não é, por um motivo ou por outro, porque ele não teve um professor leitor, finja, mas ponha o aluno para ler. O futuro dessa criança depende de milhares de coisas. Entre esses milhares, com certeza, a leitura é uma coisa, uma porcentagem importante desses milhares. E insistimos incansavelmente em mostrar os benefícios do hábito da leitura e que diferença essa prática faz na vida das pessoas. E o nosso convidado é o Dr. Drauzio Varela com o seu depoimento. A leitura aumenta a nossa capacidade de pensar. É comprovado cientificamente que as pessoas que têm o hábito da leitura desenvolvem mais a capacidade de pensar, pois a leitura proporciona o acesso a um volume maior de informações que preenchem o cérebro das pessoas. Cabeça vazia já dá para imaginar o que acontece, não é mesmo? A leitura aumenta a nossa capacidade de diálogo. Pesquisas confiáveis com crianças, adolescentes e jovens que têm o hábito da leitura, quando chegam na vida adulta, têm muito mais capacidade de resolver os problemas do dia a dia através do diálogo e não da violência. É evidente que desenvolve o hábito da leitura tem muito mais informação para a construção de um diálogo. A leitura nos torna mais críticos, principalmente nos momentos mais complicados da história do Brasil, a exemplo do momento que estamos atravessando. Tanto na área econômica quanto na política, ser um cidadão ou cidadã com consciência crítica é de fundamental importância para entender o que está acontecendo e o porquê das coisas, e poder tomar decisões de uma forma menos passiva. O hábito da leitura proporciona uma oferta importante de elementos comparativos quando das informações adquiridas com a leitura. Se consegue, através dos livros, elementos comparativos sobre várias questões do nosso cotidiano. A leitura nos torna mais iguais. Entre outras políticas públicas, é principalmente pela via do acesso à educação de qualidade e do hábito da leitura de bons livros que as desigualdades sociais são diminuídas em todas as sociedades. Os países mais atrasados são depósitos de educação de baixa qualidade e de acesso da população ao conhecimento. A educação e a leitura são ingredientes fortes para reverter essa situação penosa para todos. A leitura nos torna mais livres. O hábito da leitura desenvolve a capacidade de pensar e ajuda as pessoas a eliminar a dependência que possam ter de outras pessoas, nos momentos que precisam tomar as suas próprias decisões. Pessoas com mais autonomia são pessoas mais livres. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida.
Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder continuar na sua companhia. Na coluna Apaixonados pela Leitura dessa edição, participamos juntos com os nossos parceiros do projeto Prazer da Leitura, da Quarta-feira Literária Capixaba, em Vitória. As palestras estão magníficas, agora mesmo está havendo uma sobre empreendedorismo infantil, uma discussão entre o secretário de Cultura, mas a debatedora, e os temas estão ótimos, sobre estímulo à leitura, ao livro, a escrever e a produzir e a editar livros, que foi a discussão de hoje, né? E honrosamente do 4º Festival Capixaba de Literatura, promovido pelo Sesc Glória em Vitória. Nós do projeto Prazer da Leitura e do programa Sim para a Literatura participamos do festival como parte da programação oficial na noite de sexta-feira, 8 de dezembro. Na mesa redonda Ler ou Não Ler, Eis a Questão, na Sala da Palavra no Sesc Glória em Vitória. Durante o encontro, apresentamos as principais ações que são desenvolvidas pelo projeto aqui em Linhares, voltadas para o incentivo à leitura em parceria com um grupo de parceiros voluntários, junto das escolas, faculdades, instituições filantrópicas e da comunidade em geral. E tivemos muita satisfação em dialogar com o professor Orlando Lopes. Ele é responsável por conduzir na Universidade Federal do Espírito Santo o programa de extensão Reler e Fazer, Rede de Experiências em Leitura, voltado para a comunidade acadêmica das áreas de linguagem. Para o Uísque Coelho, do Sesc Glória, essa troca de experiência é sempre muito importante. Mais uma ideia que a gente tem de tornar essa questão da literatura como uma coisa do cotidiano, assim. São nas iniciativas mais simples, assim, como talvez as mais complexas, porque o Orlando, por exemplo, que vai fazer a mesa com você, é professor da UFES e tem um projeto na universidade. Mas aí eu acho importante, assim, até um diálogo entre essas duas tendências, porque aí você está trabalhando de uma forma direta do cotidiano e aqui tudo bem que o Orlando também seja aberto e a proposta dele possa ser a mesma, mas assim, talvez o próprio aluno da UFES já vê mais como um processo acadêmico e talvez diferenciado. Então eu acho que é bom esses cruzamentos, como a gente... Durante esse encontro, compartilhamos também nossas vivências com escritores capixabas, professores, outros ativistas do ambiente da literatura e leitores em geral. Como representante do nosso projeto Prazer da Leitura, estiveram em Vitória neste evento eu, professor Pereira, coordenador do projeto, e Davi Oliveira, voluntário e parceiro importante das nossas ações. Em nome do projeto Prazer da Leitura e da comunidade de Linhares, consideramos de fundamental importância agradecer ao Wilson Coelho, assessor técnico de literatura do Centro Cultural Sesc Glória, por mais essa porta que abriu, proporcionando a nós a oportunidade de compartilhar nossas vivências literárias. E na noite de 6 de outubro, o nosso programa Sim para a Literatura reuniu amigos, parceiros e amantes da leitura de todas as faixas etárias para comemorar o primeiro aniversário do programa. Isso aconteceu no Anfiteatro Nice Avanza, na Praça 22 de Agosto, aqui em Linhares. Tivemos a presença de representantes de várias academias de letras do Espírito Santo. Momento de muita alegria e confraternização. Esse é o resultado do trabalho que estamos desenvolvendo. Eu tive uma experiência fabulosa, porque eu tive a oportunidade de ver o trabalho que o apresentador Pereira realiza no município de Linhares. É um trabalho fabuloso, divulgando a literatura, divulgando os escritores, divulgando as pessoas que realmente produzem a literatura no estado do Espírito Santo. Isso é importante porque nós precisamos que os jovens, que as pessoas que estão nas escolas, que esses estudantes, eles possam efetivamente terem a oportunidade de conhecer escritores e terem a oportunidade, principalmente, de lerem bons textos, porque nós precisamos de textos literários bons,
para serem textos aproveitados por estudantes, para que eles possam se aprimorar cada vez mais no gosto da literatura, no gosto dos grandes nomes, dos grandes escritores, não só nacionais como internacionais. Parabéns, Pereira, pelo seu trabalho, pelo esse trabalho que você realiza, por esse ano de atividade com o seu programa Sim da Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse a nossa página do Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. É com esse espírito de fraternidade que desejamos a todos vocês, seus familiares e amigos, um feliz 2018, com energia e muita alegria nesse momento de confraternização. Saudações literárias e muito obrigado.